Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 9 de novembro, segunda-feira a gente está iniciando mais um XP Connection, no primeiro da semana. A gente vai falar um pouquinho aí de mercado como um todo, um pouco do cenário político e falar, obviamente, focos, payroll, etc. Gustavo vai entrar mais no detalhe daqui a pouco, mas antes de qualquer coisa, bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Espero que todos tenham tido um final de semana muito bom, descansaram bastante. Essa semana vai ser uma semana bem agitada. A China já começou mexendo em mercados e tem muito para vir ainda. Boa, se vocês puderem, enquanto a gente inicia aqui, dar um feedback, se está tudo ok com som e vídeo. Mas de qualquer forma a gente já vai iniciando aqui com um pano de fundo que está acontecendo de mais importante hoje. Eu acho que é legal começar talvez com lá fora, né? Já que você comentou de China, a gente teve balança comercial ali deixando a desejar tanto na importação quanto exportação. Como é que foi lá? Isso aí mexeu um pouco com mercados emergentes e até moedas. Ali, óbvio que a gente tem um pouquinho de payroll que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas e essa questão de China, Gustavo? Acho bem interessante começar por lá. Existe uma preocupação um pouco maior das principais economias de que o mundo todo, no geral, não vai crescer tanto quanto eles estavam esperando. Esse semestre foi um semestre daqueles principais órgãos, FMI, OCDE, cortando a projeção de crescimento mundial para os próximos anos. E aí esse balanço da China e também a gente teve da Alemanha mostram bem isso, como o mundo está conectado e se puxando um pouco para baixo, né? Então a balança comercial da China ficou abaixo das expectativas, abaixo do mês anterior. E também puxa um pouco. Então a gente vê as importações da China que recuaram 18,8%. Aí a gente vê a balança comercial da Alemanha, aonde que está pesando para baixo, o que os analistas não esperavam na balança comercial da Alemanha, as exportações, que é influenciado justamente pelas importações da China. Então um vai puxando o outro para baixo e as projeções econômicas no geral vão tendo que se retrair um pouquinho, justamente por isso. Então a gente começa a semana um pouco decepcionados um pouco, assim. O mercado achava que não seria tão ruim. Eles já sabem que não vai ser tão bom o crescimento nesses dois países, mas começaram com esse ponto Todo mundo já negativo. sabe que vai desacelerar e a previsão era de queda, mas caiu um pouco mais do que o pessoal até esperava, né? Essa Exatamente. questão. E vale comentar também que recentemente a China, ela anunciou ali o programa de crescimento, né, para os próximos anos, falando que ia crescer 6,5, etc. E de novo entra na questão aquela conversa de o quão realista ou o quão certo tá esses dados ali que a China divulga, né? Esse crescimento de 6,5 para os próximos, sei lá, 5 anos. Eles podem muito bem usar ali de alguns artifícios, porque desde que teve essa desaceleração do PMI, etc., e desaceleração do PIB mesmo, os analistas vêm se questionando, né, o quão verídico todos esses fatos ali, porque é bem gradual a desaceleração, né, bem estranho. O departamento de estatísticas chinês é no mínimo questionável, assim. Enquanto a gente tem os dados dos Estados Unidos, da Europa, geralmente tem primeira prévia, segunda, aí quando tem o PIB do segundo trimestre, revisa o do primeiro, justamente porque vai ficando mais claro e é normal, são os principais departamentos de estatísticas do mundo, ninguém questiona, é algo natural que eles cometam alguns equívocos, que vão arrumando os dados conforme vão saindo. E no da China não, é tudo perfeito, nunca eles erram praticamente, nunca tem revisão. E se eles querem crescer 7, se eles projetam que vão crescer 7 e vão desacelerar para 6,5, vai caindo numa escadinha certinho, não tem um fator de transição, assim, condição natural que afetou um pouco o resultado, não acontece isso, é tudo certinho. Então, por isso que o mercado fica um pouco duvidoso se realmente dá para acreditar no que está acontecendo, no que estão passando. Boa, então, de novo, os dados ali de balança comercial da China e Alemanha deixando a desejar. Partindo agora para a parte doméstica, né? A gente tem ali a questão talvez uma das mais importantes aí para a semana é a votação da repatriação de recursos. De qualquer forma, o político ainda de lado, você tem a questão do Cunha, teve entrevista ali no fim de semana também, do Cunha comentando as contas lá fora. E também a questão de pedaladas, né? Parece que o Levi entrou de acordo ali com o restante do governo para pagar tudo de uma vez só e começar 2016
de forma limpa. É um pouco disso que a gente está olhando aqui, né, Gustavo? Isso, a parte de indicadores não tem muita coisa nova. A produção industrial recuou muito semana passada. Essa semana a gente vai ter vendas no varejo, um dado que vai registrar uma queda forte, mostrando que a economia está deteriorando bastante. Não está saindo do fundo do poço, está continuando por lá. A parte política está travando a economia, né? Acho que é justamente esse o problema, por isso que ela fica tanto nas manchetes. O governo fez um cálculo mais ou menos que eles têm cerca de 200 votos para barrar um pedido de impeachment. Tudo bem, para barrar dá, mas para aprovar medidas isso é muito pouco. E é isso que está acontecendo. Na semana passada a gente iniciou a segunda-feira falando. Essa é a semana que o governo projeta aprovar a parte da repatriação. Tentou levar para votação, viu que não ia dar certo, que ia perder, suspendeu a sessão. E aí teve que refazer a estratégia, falar com líderes da base. De novo, a gente está aqui segunda-feira falando, o governo projeta que essa semana eles passem as medidas de repatriação. Mas aí você vai vendo que o governo está muito não está se sustentando, né? Não está conseguindo governar, não está com uma base forte o suficiente para conseguir passar as suas medidas de governo. E aí fica por isso. A parte do Levi falando das pedaladas, ele antes tinha se mostrado um pouco contrário, era mais uma ideia do Nelson Barbosa do planejamento, mas parece que eles já querem tirar de uma vez, eles, na avaliação deles, falando com as agências, para elas tudo bem, já não estavam contando que 2015 fosse resolver alguma coisa, então já arrebenta de uma vez o déficit, deixa gigantesco nesse ano, para aí os próximos estabilizar. Isso foi o fato novo. Boa. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, obviamente. Teve uma pergunta do SMP com relação à repatriação, mas já já a gente conversa sobre isso. Indo para as demais questões, começando com outra pergunta aqui do SMP, ele está comentando de Cielo, né? Se os preços atuais de Cielo estão precificando ali melhores resultados do terceiro TRI, etc. Bom, Cielo, de fato, o valuation não está uma barganha ali, mas talvez seja muito por conta desse perfil da empresa, de ser mais resiliente no relativo. Obviamente, com a retração da economia, todas tendem a sofrer, inclusive Cielo, por conta de vendas no varejo e transações de cartão de crédito, mas ela, de certa forma, tem até uma proteção ali, que ela acompanha ali a parte de inflação, porque a quantidade de o financeiro transacionado ali por conta de inflação tende a aumentar. Então a sua queda teoricamente seria menor ali com relação à desaceleração. E outro ponto interessante de Cielo, que todo mundo está esperando bons resultados para os próximos trimestres, é na linha de antecipação de recebíveis, né? Porque no momento de crise, os empresários eles tendem a precisar de mais capital de giro. Então o que eles fazem? Eles fizeram as vendas a prazo, né, para os clientes. Então em vez de receber isso de acordo com o cronograma, eles antecipam e a Cielo fornece esse serviço e cobra um spread em cima disso. Essa linha tem aumentado bastante, então acho que é um pouco por causa disso. E a gente gosta, de novo, são empresas que não são baratas, mas você está comprando a gestão e no momento de crise é onde você quer estar, porque aquelas empresas baratas com gestões ruins podem ficar cada vez mais baratas ali. Pelo menos você paga um prêmio por conta de gestão, que é o caso de Cielo, tá? Indo para a próxima aqui, o Luiz está perguntando se a gente pode comentar sobre algumas empresas e ações brasileiras que poderiam ser classificadas como empresas de crescimento. Olha, primeiro precisa definir aí o prazo de investimento, mas o que dá para falar agora, principalmente com frente a essa recessão que a gente está tendo, enfim, retração da economia, a gente vai falar um pouquinho mais do Focus, mas o PIB ali é retração, revisão atrás de revisão, com PIB cada vez mais negativo para esse ano e para o próximo. Então, não tem muita empresa ali que vá sair desse contexto de resultados talvez piores. Porque a gente dá para falar que empresas mais resilientes aí, que tendem a crescer mais que o resto ou cair menos, são empresas do setor financeiro. Hoje a gente tem uma posição grande em seguradoras, porque elas se beneficiam de os juros num patamar mais alto. A gente está vendo inflação desencorando ali, e aí alguma possibilidade do BC até aumentar juros ali no curto prazo, elas tendem a se beneficiar com relação a isso. E obviamente empresas de exportação nesse curto e médio prazo tendem a se beneficiar também,
por conta desse dólar. A gente teve a questão do payroll, que fez o dólar esticar não só a nossa moeda, mas as principais moedas emergentes aí deram uma boa esticada. Então, talvez financeiro e exportação sejam as nossas principais posições ali agora para o curto e médio prazo, tá? E agora sim, indo para aquela pergunta do SMP, falando da repatriação de recursos, se vai trazer dinheiro novo para a economia, como que o governo espera, se isso aí tenderia a fazer o dólar arrefecer. Sim, na verdade, só separando as coisas, na nossa visão, primeiro, o montante que vai vir da repatriação é uma incógnita, a gente não sabe ainda, o governo quer arrecadar, sei lá, 100 bi ali, a gente acha que é um número bem elevado, porque a gente não sabe qual que vai ser o comportamento desses investidores, enfim, dessas pessoas que têm o dinheiro lá fora, se eles vão trazer. O segundo ponto primeiro tem que passar isso ali no Congresso, e o terceiro ponto que sim, em termos de mercado financeiro, isso tenderia a dar um alívio no dólar, e tanto que essa expectativa deu, né? Na semana passada, junto com a questão da Hipermarcas vendendo a parte de cosméticos ali para Coty, isso aí deu uma arrefecida no dólar, porque todo mundo já antecipava alguma entrada de dólar aqui, e também teve a questão da repatriação, uma conversa um pouquinho mais forte, e na semana passada, enquanto as principais moedas emergentes ali se desvalorizavam com relação ao dólar, o Brasil se valorizava justamente por conta dessa conversa. Então sim, você pode ter ali uma pressão pontual com essa questão de repatriação de recursos no nosso dólar. Então vale ficar de olho, mas de novo, é muito pontual, né? Porque estruturalmente a gente ainda acha que o dólar é para cima, até porque a gente vai ter questões de payroll, não, de Fed aí talvez aumentando os juros no final do ano, mas a gente conversa disso daqui a pouquinho. É legal, já que a gente estava falando ali de juros, falar um pouco do Focus, né? A gente teve ali dados do Focus hoje de manhã, mostrando mais retração no PIB, inflação também, alguns dados interessantes, né, Gustavo? Acho que foi bem crítico esse Focus hoje de manhã. A PIB para 2016 subindo bastante, indo para menos 1,9 em 2016. Então a gente vai ter uma retração muito forte em 2015. Uma em 2016 quase tão forte quanto, lembrando que existe toda aquela coisa da base de 2015 para 2016 segurar um pouco, senão seria um número ainda pior. E a parte da inflação está preocupando muito, porque a inflação de 2016 bateu 6,47 na projeção do Focus, e isso é praticamente 6,5, que é o teto da meta, com toda aquela pressão em cima dos membros do Banco Central. Toda vez que eles são questionados, mas vocês vão realmente só manter a taxa de juros, essa percepção do Focus preocupa um pouco, né? Eu não sei se a gente já pode botar na tela o que eu separei aqui. Eu fiz aqui, é um levantamento que a gente tem aqui dentro. A gente vai pegando todo final de mês, desde janeiro até agora fechou outubro, como que está a evolução do Focus, né, para os principais parâmetros. Então a gente tem aqui a inflação, essa linha preta, né, seria o centro da meta de 4,5. Tudo bem, 2015 acho que nem vale muito a pena comentar, é normal, saiu praticamente menos de 7, agora já bateu 9,99. Lembrando que a barra vai evoluindo, é a barra dos meses, então aqui a primeira barra é janeiro, a última barra é outubro, e segue assim para cada ano. Mas é interessante a gente olhar os próximos anos, né, a parte de 2016, 2017. A gente vê bastante que o efeito, a projeção da inflação, ela estava se comportando, os membros do mercado estavam acreditando no Banco Central depois que ele estava subindo juros a cada reunião. Isso praticamente as expectativas param de se ancorar na reunião de julho, né, no final de julho, que é aquela última reunião que o Banco Central sobe juros para 14,25, e eles saltam aquele comunicado falando que agora o patamar vai permanecer em 14,25 por um período prolongado de tempo, né, que é o que a gente mais escuta dos membros do Banco Central todas as vezes que a gente vê entrevistas deles. Depois disso, a inflação volta a subir, e tanto em 2016, aqui também a gente tem em julho, aí volta a subir para 2017, 2018 agora também. Então, a gente vê que o mercado perdeu um pouco aquela confiança que parecia que tinha recuperado o Banco Central. Então, voltou a disparar, a gente já tem praticamente
estourando o teto da meta aqui, está 6,47 no último agora de novembro, isso aqui ainda é outubro, mas isso é bem preocupante porque o Banco Central não sinaliza que vai mexer na taxa de juros. A gente fez uma apresentação semana passada falando até de dominância fiscal, questionando se realmente o Banco Central tem uma potência muito forte se subisse a taxa de juros, né? Aqui o outro slide é a parte da Selic, taxa de juros. Então, o que o pessoal os principais instituições, né, que respondem Bulletin Focus, o que elas estão enxergando para frente sobre a taxa de juros. E, novamente, desde julho ancorou a expectativa em 14,25. Antes a gente viu até que junho eles achavam que ia subir mais, mas depois que o Banco Central soltou aquele comunicado, acho que ninguém não questionaram mais se vai ocorrer uma alta da taxa de juros em 2015. Mas, para 2016, a visão anterior era que chegaria em 12 no final de 2016. Conforme a expectativa de inflação voltando, ela sobe, os membros também acreditam que não vai dar para cortar tanto os juros. Então, eles ainda, no de hoje, subiu para 13,25, ainda um pouquinho maior do que esse final de outubro. Mas o que dá para ler aqui é que as instituições que respondem o Bulletin Focus estão acreditando que ainda ocorreria um corte na taxa de juros no ano que vem, porque o Banco Central seria muito questionado com a recessão tão forte, manter taxas de juros tão altas, atrapalhando um pouco a retomada do crescimento. Mas cada vez menos acreditam que isso vai se iniciar tão cedo, né? Então, se antes falavam no primeiro semestre, agora acho que já dá para falar que seria só no segundo semestre, né? Se a gente está em 14,25, a projeção do final de 2016 é 13,25, então é um corte de um ponto, seria algo só para o segundo semestre mesmo. E para 2017, 2018 também subiu um pouquinho, 11%. Também acreditando que vai demorar mais para começar o novo ciclo, que seria de corte na taxa de juros. Acho que dá para voltar já para a gente, por favor. Mas essa é a mensagem que a gente está lendo do Bulletin Focus. É importante ficar monitorando, né, o que as instituições estão vendo. E porque o Banco Central também monitora e acompanha de perto para tomar suas decisões. Agora, juntando tudo isso e resumindo, a gente viu então ali a inflação, expectativa de inflação desancorando, né, e até perspectiva para a Selic ali até subindo. Mas o que a gente acha ali em termos de aumento de juros, né? Muito se fala aí em deixar por um período prolongado, mas se a gente for ver, tem todas essas questões de expectativa, tem uma possível CID vindo pela frente também, já que provavelmente a CPMF não deve passar e o plano B com relação a essa arrecadação seria uma CID que aí sim pressionaria bem a inflação. O que a gente está vendo por enquanto aí para juros e IBC? Então, para juros, acho que no momento, que nem a gente comentou na última apresentação do XP Connection, tá muito... O BC perdeu muita potência, né? Ele precisa muito que o fiscal faça a sua parte para que ele consiga realmente ter efeito o que eles estão fazendo em subir juros. Se o fiscal não se ajeitar, o Banco Central tanto faz se subir ou se descer ou se cortar, porque pouco efeito na inflação eles vão conseguir, né? Precisariam subir muito mais a taxa de juros para aí sim controlar, o que seria muito crítico. Então, tudo indica que eles vão só manter a taxa de juros por um período muito grande, a não ser que, obviamente, comece a desestabilizar muito mais rápido do que eles estão esperando. Mas eles já mudaram o discurso. Antes eles falavam que a inflação voltaria para o centro da meta em 2016, agora eles já estão para 2017. Falaram que em 2016 o objetivo é só ficar abaixo de 6,5%. O que, olha, olhando o Bulletin Focus, provavelmente em dezembro a gente já vai estar com o Bulletin Focus acima dos 6,5%. Então, também eu acredito assim, se as medidas do ajuste fiscal começassem a passar, começassem a ser aprovadas, tudo começasse a realmente fluir, né? O governo começasse a governar, aí talvez as expectativas cedessem um pouco também, justamente por isso, porque o ajuste fiscal está cada vez mais influenciando na parte monetária do país. Boa, e aí, só para fazer um gancho, o S&P aqui acabou de colocar, e para você fazer uma continuidade aí no pensamento, o Altamiro Lopes do BC tinha comentado, né, que se necessário vai subir juros, independente do nível de atividade econômica, isso até mexeu um pouquinho no mercado e que ele não acredita em dominância fiscal.
Tô perguntando se o mercado já está comprando essa ideia de que os juros vão subir mesmo. A parte da dominância, assim, a discussão que existe é se realmente a gente está em dominância e como que seria. O que está entrando num consenso é que existem vários graus de dominância fiscal, mais forte, mais fraco. Talvez a gente esteja numa pré-dominância, numa dominância bem fraca, não que a gente já esteja numa dominância. Mas, de qualquer forma, que nem a gente sempre fala, o primeiro discurso do Tombini, quando o Joaquim Levy assumiu, foi falando com o fiscal caminhando na direção correta, meu trabalho será muito mais fácil no Banco Central. O fiscal, o Joaquim Levy, o Ministério da Fazenda, tá tentando caminhar para o superávit, no caminho correto, mas não está conseguindo pela parte política. Então, esse é o problema, né? Por isso que está travando. Na parte de subir juros, o mercado está convicto, acho que não. Ainda, quando a gente acompanhar o Focus passando do que a gente tem atualmente, aí dá para falar alguma coisa, mas acho que é isso que aconteceu. Eles postergaram. Antes o mercado achava muito que ia ter que cortar para não atrapalhar muito o crescimento econômico logo de cara no ano que vem. Agora já está empurrando, né? Se antes era primeiro trimestre, depois virou virou primeiro semestre, agora já virou segundo, daqui a pouco já vai virar final do ano, né? Mas o fato é que as probabilidades para aumento de juros, ainda que baixas, ao nosso ver, aumentaram, né? Isso sim. Aumentaram e até na curva de juros ali, esses últimos dias, deu uma deslocada para cima. De novo, não é o nosso cenário base, mas talvez nosso cenário base seja um período mais prolongado do que antes, mas é inevitável ali você falar que, de fato, a probabilidade aumentou porque no também comparativo. não adianta você subir 0,5%, 0,25%, você tem que subir ciclo, tem que começar um novo ciclo. Então esse que é o problema, não é que eles estão pensando, tudo bem, leva um pouquinho. Não, eles têm que pensar realmente algo bem substancial para ter um efeito realmente na inflação, para segurar. Esse é o problema. Se fosse algo muito simples, aí sim, seria bem fácil de fazer, mas... Boa. Partindo aqui para as dúvidas, pessoal perguntando de Vivit, que ainda cai bastante no ano, se vale comprar para o médio prazo, 3 meses. Na verdade, 3 meses para a gente é bem curto prazo, tá? De qualquer forma, falar um pouquinho do case de Vivit, a gente gosta sim, principalmente por conta do retorno de dividendos, né? O dividend yield que segue bem atrativo ali para Vivo. E outro ponto interessante do case é todo esse ambiente de consolidação que vive o setor de telecom, né? A gente está vendo ali diversas conversas de TIM e Oi sobre uma possível fusão. Isso aí seria bom sim para Vivo. Você traria aí um pouco mais de racionalidade no setor, já que TIM principalmente ali vinha com uma proposta bem agressiva na sua estratégia de expansão. Então isso aí seria bom e ela está bem posicionada ali para clientes de high-end, clientes ali um pouco que tem uma margem maior ali e até vindo mais forte na questão de banda larga. Então a gente gosta ali para o médio e longo prazo, sim, dividend yield bem interessante e essa dinâmica do setor tende a beneficiar a Vivo, tá? Na parte de educação, pessoal perguntando de Kroton, como estão os fundamentos. Fundamentos, a gente gosta de Kroton. Falar um pouquinho do setor, a gente viu ali, hoje teve resultado de Ânima que não foi tão bom, principalmente perderam bastante margem ali, aumentando a provisão para devedores duvidosos e nas outras linhas de negócio ali sofrendo bastante, principalmente a parte de eventos, que ela tem um braço, isso aí prejudicou bastante margem. De qualquer forma, no geral, eles têm reportado bons dados de crescimento e captação ainda crescendo para Estácio e Kroton, por exemplo, mesmo com a queda forte na captação do FIES, eles têm mostrado uma resiliência bem interessante. A gente gosta do fundamento de Kroton porque ela tem o melhor management, a melhor gestão do setor. E de novo, gestão é uma coisa que não dá para mensurar, mas é de extremo valor ali, principalmente no momento de mudança do setor, retração econômica, eles têm se mostrado muito competentes ali, a Kroton. A gente não recomenda nenhuma concentração muito forte, até porque o setor ainda está sofrendo impacto da mudança do FIES e vai sofrer impacto da desaceleração econômica, mas a gente gosta de Kroton sim,
por conta de valuation. Hoje a gente tem 10% da carteira. Para vocês terem noção, a gente não teria muito mais que isso, mas é uma fonte de diversificação bem interessante para médio e longo prazo, tá? Pernalonga perguntando de Embraer e Braskem, começando com Embraer. Embraer é uma empresa que a gente gosta muito naquele call estrutural de dólar, né? A gente está posicionado aí no dólar em um patamar mais alto. A gente tem uma das nossas carteiras Embraer, ela tem um evolução de backlog, né, de pedidos firmes ali bem interessante. Hoje a gente teve alguns anúncios ali de mais pedidos e até algum contrato um pouco mais forte com os Estados Unidos, tem impulsionado as ações ali. De novo, o último resultado foi um pouco aquém do que o pessoal esperava, mas em teleconferência a empresa já falou que o próximo resultado tende a vir bem forte, então é uma evolução boa de backlog ali, com o dólar ajudando. A gente gosta de posição Embraer como um call estrutural de dólar, assim como a gente gosta de Suzano e Fibria também para essa finalidade. Braskem é uma empresa que esticou muito e que a gente não gosta. Ela tem se beneficiado ali das conversas de acordo de NAFTA e também de dólar também. Mas, de novo, a gente não vê o motivo para você ter exposição a Braskem, até porque ela já foi citada ali em investigações, é um risco que a gente não quer correr, então a gente fica fora do papel. E também uma pressão vendedora, né? Os principais posições ali é Petro e Odebrecht, são os controladores da Braskem, então a gente pode ter ali uma pressão vendedora das duas empresas. A gente está no momento de desinvestimento e muito se fala já no desinvestimento em BRKM, então pode ter pressão vendedora, então risco de investigação mais pressão vendedora, a gente acha que não tem muito motivo, tá, para ficar em BRKM. O Arnaldo está perguntando aqui qual a opinião sobre Goal, em especial essa oferta, esse aumento de capital ali, está tendo pressão grande de BTC sobre o papel, etc. A gente já está vendo pressão em BTC, não só em Goal, mas CSN News e Minas, é um pouco estrutural do setor. Mas, de novo, falando especificamente desse aumento de capital de Goal, a gente não gosta. Primeiro que a gente não gosta da empresa em si, aí do momento que ela vive, né? A gente está vendo o setor siderúrgico indo muito mal por conta da desaceleração econômica e o que mais preocupa é endividamento. Goal não é diferente, tanto que ela está fazendo esse aumento de capital para cobrir endividamento, então a gente não acha que vale a pena ali entrar, até porque o aumento de capital deve pressionar as ações. E também não é que você está aportando dinheiro para um projeto novo, etc., mas para cobrir a alavancagem mesmo. A gente acha que não tem muito valor para gerar, então estamos fora de Goal. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de pergunta. A gente tem uma pergunta de Qualicorp. A gente fala aqui às vezes de Qualicorp. É uma empresa com um operacional muito bom, margens muito boas, ali tem até uma boa margem de segurança para essa desaceleração econômica. O valuation segue bem atrativo, mas a gente tem um risco ali, na verdade dois, né? O primeiro é de risco de regulação do setor, a gente não sabe o que pode mudar na regulação do setor de planos coletivos, e também ela foi já citada, o controlador foi citado em uma das investigações da Lava Jato, ainda que nada concreto, você traz mais incerteza. Então a gente, de novo, é um dos papéis que a gente não gosta de estar por conta desses riscos que fica mais difícil de mensurar. Então, de novo, operacional bem interessante, valuation interessante, mas com esse risco ali pela frente, tá? Antes de continuar nas próximas perguntas, acho que é legal o pessoal, já linkando aqui, o Luiz tinha perguntado, Gustavo, se a sinalização do Fed de aumento de juros para dezembro é consistente ou não dá para esperar nada para dezembro, fica para o próximo ano. A gente teve payroll, né, na sexta passada muito forte, então é legal comentar em que pé que a gente está ali em termos de probabilidade de aumento de juros nos Estados Unidos, que obviamente vai afetar a gente aqui, né, Gustavo? Com certeza é um dos principais acontecimentos que eram para acontecer, que eram aguardados desde o início de 2015, a ver se vai ocorrer mesmo, né? A gente está já chegando na reunião do dia 16 de dezembro, né? A gente está próximo, quase um mês aí de distância. Queria botar na tela primeiro, aqui, por favor. Aqui a gente tem aquele gráfico que mostra as probabilidades
que as principais instituições do mundo dão para uma elevação na taxa de juros na próxima reunião. Então, aqui embaixo tem o gráfico, né, quanto que eles dão de probabilidade. A gente vê que subiu muito depois da última reunião de outubro. Se antes estava, isso para a próxima reunião de dezembro, se antes estava em torno de 30%, agora a gente tem, como a gente vê aqui em cima, 70%, o que é uma probabilidade muito alta. E é interessante porque na visão do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, é importante que o mercado tenha se posicionado para que o Banco Central faça uma movimentação de juros. Ou seja, eles preferem cortar ou subir juros quando essa probabilidade está superior a 55%, 60%, o que está, né? Está de 70%. Então, eles preferem que o mercado financeiro não seja surpreendido. Essa é a palavra. Quando eles anunciaram o fim do programa do Quantitative Easing, o último que eles programaram, foi algo bem inesperado, assim, pegou o mercado de surpresa, não estava com uma probabilidade alta, e eles foram muito criticados pelo mercado, porque não tinha ninguém se posicionado, foi uma bagunça, e eles prometeram que dali para frente tudo seria bem sinalizado, seria acompanhado de perto. Então, fora os indicadores estarem reagindo bem, estarem mostrando uma economia se recuperando bem, o que está acontecendo, eles gostam sim que essa probabilidade esteja alta para que o mercado esteja de acordo com eles. Provavelmente, então, a gente tem que ficar agora, a gente tem vendas no varejo essa semana, a gente vai ter mais um relatório de emprego na primeira semana de dezembro. Se tudo caminhar do jeito que está agora, eu diria que realmente não tem por que duvidar do que 70% do mercado está falando. Está tudo caminhando para que ocorra. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve hoje a desaceleração, mostrando uma balança horrível na China, assim, horrível não, mas bem pior do que esperado. E o resto do mundo está desacelerando bem forte. A questão eles precisam subir essa taxa de juros em algum momento também. Eles vão ter que iniciar esse ciclo deles. É melhor para o mundo que isso seja lento e gradualmente feito. Tem uma probabilidade de 70% é que eles subam 0,25. E aí, seguindo, se eu não me engano, a ideia deles é subir até 3,5, não mais do que isso, mas isso bem para o longo prazo. Aqui, que a gente já tirou da tela, né? Mas na probabilidade lá do gráfico, eles mostram que eles acreditam que provavelmente não suba até mais do que 1 para o ano que vem, no final de 2016. Só 2017 já estaria, digamos assim, acima de 1. Então seria algo bem, pode voltar, seria algo bem gradual, o que seria interessante, porque você não tem um choque assim nos preços ativos, ia ser aos poucos, ia ser bem feito. Eles querem subir a primeira vez, esperar vários resultados para ver se o mercado sofreu muito, se impactou muito, para aí sim subir a segunda vez. Então, esse é o ponto que tá se caminhando. Acho que é difícil você cravar que vai subir juros no final do ano, até porque ainda eles tem não muita podem, discussão sobre isso, né? Eles não podem se colocar. Apesar dessa probabilidade alta, mas se a gente lembrar qual que foi a trajetória disso, né? Primeiro começou com a Yellen falando que dezembro tinha possibilidades ainda, era uma alternativa ali viva para aumento de juros em dezembro, e aí até a probabilidade aumentou e ficou perto de 50%, um pouquinho mais, aí depois veio o payroll que trouxe essa probabilidade para 70%. De novo, assim, você olhando a economia ali dos Estados Unidos, esses últimos dados, realmente você traz suporte para um aumento de juros, só que para o outro lado da balança, você tem o mundo desacelerando, China, a Europa também. O ponto aqui é que talvez a gente tenha que considerar que os Estados Unidos tende a olhar um pouquinho mais de maneira fechada para a sua economia, né? Então, isso aí, por isso que essa probabilidade aumentou muito. Então, entender os próximos dados, porque é muito dependente de dados ali, esse aumento de juros, e vamos ver o que os integrantes do Fed vêm falando, mas a verdade é que as probabilidades aumentaram bastante agora, né? Isso, eu acho que é uma economia mais fechada, é uma economia fechada, né? Obviamente ela não pode desconsiderar o que está acontecendo no resto do mundo, mas é uma economia fechada
E é uma economia que está saindo de uma recessão, né? Agora eles estão retomando o crescimento, está vindo forte, tudo certo. Mas quando você está saindo de um ciclo, está saindo de uma recessão para voltar a um crescimento, alguns setores vão sair antes, outros vão sair depois. Então, por isso que os dados às vezes escondem, né, o que realmente está acontecendo, confundem um pouco. Então, às vezes a gente tem uma semana que começa com uma indústria que sai um indicador mostrando que ela avançou bastante, mas o varejo decepciona no final da semana, porque é natural, você não tem como todo mundo sair junto, caminhando certinho, até uma crítica aos indicadores da China, né? Mas vale pra lá. Mas é isso, esse isso que confunde bastante. E lógico, tem aquela discussão eterna que é o mercado de trabalho se recuperou muito rápido, além do que eles planejavam, já passou, o mercado reaqueceu bem forte, foi o relatório de trabalho mostrando isso, mas a inflação lá continua persistente, nas projeções não caminha para convergir para os 2%, que é a meta deles no longo prazo, o que é o sinal amarelo deles, né? Se não tivesse, provavelmente, se a inflação já tivesse recuperando, sinalizando, já teriam subido, com certeza. Boa, então deu para a gente detalhar bastante essa questão de juros nos Estados Unidos. Voltando para as perguntas aqui, o Rubinho estava perguntando se a repatriação for adiada mais uma vez e ficar para o ano que vem, como é que vai ficar a questão do governo e também impactos no dólar. Obviamente, se isso aí ficar muito para frente, você vai ter um impacto no dólar, porque você tem expectativa de entrada de recursos ali e arrecadação também com essa repatriação. Então, se ficar para frente, dólar, sim, tende a sofrer e esticar, tá? De novo, essa semana é um dos pontos que a gente tem que ficar bem ligados ali, a questão da repatriação. O Rog está perguntando aqui se fosse escolher 3 small caps para investir no horizonte de 2 anos. Olha, Rog, na verdade a gente não olha small caps aqui por conta de liquidez e até por momento de mercado, né? No momento de retração e desinvestimento de bolsa, as empresas que tendem a se prejudicar mais são as small caps por conta de liquidez e numa volta do mercado, obviamente no médio prazo as small caps tendem a performar melhor, mas num primeiro momento os investidores vão olhar para as blue chips, para as empresas mais líquidas, mid e large caps, obviamente porque elas também têm um desconto muito grande, é muito mais seguro e você traz uma margem muito maior de segurança, tá num ativo mais líquido, então por isso que a gente acaba não olhando small cap no momento que a gente vive como agora, tá? O SMP está perguntando se a gente vai falar das carteiras recomendadas. Vou falar rapidamente aqui da nossa carteira semanal, né? A Top Picks, que é a carteira semanal. A gente não vai ter trocas essa semana, mas falar um pouquinho de rentabilidade. A gente teve ali na semana, a carteira Top Picks subiu 0,6%, enquanto o Ibov caiu 2,5%. Então nessa semana a gente tirou uma vantagem de 3 pontos percentuais em cima do índice. Destaque positivo fica aqui com Sul América, Suzano e Fibria, que subiram ali bem mais do que o índice. No ano a gente ainda está 2 pontos percentuais acima do Ibov, tá? Então só para a gente falar um pouco da nossa cabeça, nossas principais posições aqui são Itaúsa com 30%, e BB Seguridade com 50%, então a gente bem pesado no setor financeiro e na parte de seguros com BBSE e também Sula, 10%. A gente tem uma mescla ali para ficar exposto a dólar com Suzano e Fibra, 10% em Suzano e 7% em Fibra, a gente não teria mais que isso também, e para diversificar um pouco de Cielo, 13% e Croton, 10%, então isso aí reflete um pouquinho da nossa cabeça ali, de maior peso no setor financeiro, alguma posição em exportação e educação, uma posição bem pequena por conta de diversificação, tá? Então foi isso que aconteceu na nossa carteira semanal sem trocas para essa semana, tá? Pessoal perguntando aqui de CETIP, a gente está acabando o tempo, então vou tentar finalizar rápido aqui. CETIP, mesmo caro, eles estão perguntando se vale a pena a compra. CETIP é um case que a gente acha que esticou um pouco justamente por conta dessas conversas de fusão de BMF Bovespa com CETIP. A gente acha que realmente está num valuation que tem pouco espaço aí para manobra, então qualquer posição em CETIP a gente recomenda que seja feita via produtos estruturados com a proteção.
Então a gente acha que é o mais racional a fazer. E para quem tem BVMF, por exemplo, a gente, depois dessa esticada toda, a gente prefere não entrar agora, e para quem tem, fazer proteção via derivativos, tá? Então acho que foi um pouco disso. Acho que vale ressaltar de novo aquele capital protegido. A gente tem falado bastante do mercado nos Estados Unidos recuperando, a gente teve payroll, etc. E uma das empresas que está inserido nesse mercado ali é a Tesla. A gente fala bastante aqui, a gente até tem alguns, a gente chama o pessoal de produtos estruturados para comentar, então vale vocês darem uma olhada ali no nosso site, esse capital protegido que você fica exposto a Tesla, né, que é aquela empresa de carros elétricos extremamente inovadora ali, e o ticket mínimo de 15 mil, você tem a proteção ali, se tudo der errado, você tem o seu capital protegido, mas você tem a possibilidade de surfar a alta do ativo sem nenhuma restrição, sem barreira de alta, etc. A gente comenta mais nos próximos programas para quem tiver mais interesse, mas realmente o capital protegido para uma empresa de tecnologia nova que pode dar uma porrada e se cair, e se der tudo errado, você tem seu capital protegido, a gente acha que faz todo sentido, principalmente quando você está exposto ao mercado americano, tá? Então é um pouco disso. Vale vocês ficarem de olho na nossa plataforma ali. A gente comenta bastante de renda variável aqui, mas a nossa plataforma é muito mais ampla. Ela engloba a renda fixa, a gente fala ali, tem muito para fazer, né? Você ponderar em pré-fixado, pós, CDB, títulos públicos. A gente tem debêntures incentivadas, muita coisa para fazer. Tem tudo isso na nossa plataforma. Tem a parte de renda variável, tem a parte de derivativos para fazer proteção e todos esse capital protegido. Pessoal, então preencham aqui embaixo, querem investir com eles, e ali vocês vão ter acesso a todas as informações, e deem uma olhada na nossa plataforma, que a gente é mais que uma corretora ali. A gente oferece o serviço renda fixa, renda variável, é bem interessante, tá, pessoal? Bom, a gente vai ficando por aqui. O pessoal está perguntando se o programa fica gravado de alguma forma. Sim, a produção... Embaixo dá pra assistir. Tem toda a receba a nossa programação. Boa, então lá embaixo no assista site os programas. Tem a parte de assista os programas, e lá fica gravado pro pessoal que quiser assistir posteriormente, tá, pessoal? Então a gente passou do nosso horário. Espero que vocês tenham gostado do programa. A gente conseguiu falar bastante coisa aqui, mercado externo, mercado doméstico, ações ali e até investimento fora. Bom almoço para todo mundo, bom início de semana, né? E até a próxima. Valeu, Gustavo. Obrigado, Kim. Obrigado a todos por assistirem o programa. Espero que a gente tenha ajudado bastante. E a gente se vê amanhã na reunião matinal. Até mais. Valeu, pessoal.